Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Espaço 2. E hoje, gente, o programa tá super especial. Nessa semana que passou, a gente comemorou o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. E por isso, o Espaço 2 hoje vai visitar os principais patrimônios aqui da nossa cidade. E você, é claro, vem com a gente. Então, se ajeita no sofá que o Espaço 2 está começando. Os registros da tragédia no Rio Doce. Secult lança editais para a cultura. A finalidade conceitual dos editais é esse, alavancar os jovens talentos. E o lançamento coletivo de livros no Palácio Anchieta. Se não fosse o edital, eu acho que meu livro estava até hoje na gaveta. Só coisa boa no programa de hoje, né, gente? Então vem com a gente, porque direto da Catedral Metropolitana de Vitória, um dos nossos patrimônios históricos, a gente vai começar o programa de hoje. O Espaço 2 está no ar. O desastre ecológico da lama no Rio Doce causou muitos estragos à população daquela região e ao meio ambiente também. 2 fotógrafos capixabas registraram as consequências desse desastre. As fotos vão parar numa exposição na Bulgária. Pelas lentes do fotógrafo, o registro da tragédia. Quando tivemos a notícia que o rompimento da barragem atingiria o Rio Doce, nós não pensamos 2 vezes. Temos que cobrir isso, temos que fotografar isso. Porque até então a gente não tinha noção do que era, mas a gente imaginava que seria uma coisa drástica. Depois que a gente teve noção, a gente teve certeza de que a gente estava fazendo uma coisa importante mesmo. Porque é um fato histórico, é trágico, é terrível, mas é histórico. Então, como fotógrafo, a gente tem o dever de fotografar isso. Qual foi a sua primeira reação ao se deparar com o desastre? Olha, foi um espanto, só dizendo isso, porque por mais que a gente já estivesse vendo pela televisão, aconteceu a tragédia, mas quando eu cheguei na margem do rio, senti aquele cheiro de podre. A lama naquele momento ela não era vermelha, era marrom. E ver os peixes pulando para fora, assim, eu não botei a mão naquela água, mas eu acredito que ela estava muito quente, que a sensação que tinha que ela estivesse fervendo. E você vê os peixes morrendo, assim, sendo assassinados de uma forma tão tosca, entendeu? Uma coisa assim muito feia de se ver. Gabriel e Tadeu percorreram por 30 dias as cidades às margens do Rio Doce atingidas pela lama da barragem de Mariana. O acidente foi no dia 5 de novembro do ano passado e algumas cenas jamais serão esquecidas. Essa foto aqui foi muito motivada pelo olhar desse peixe. O Gabriel estava numa outra ponta aqui dessa região, isso é perto da aldeia dos Índios Krenaks, e quando eu encontrei esse peixe grande, eu fui criado à beira do Rio Doce, né? Então, assim, uma das coisas que os pescadores mais diziam, nossa, como tem peixe grande que a gente nem sabia que existia mais morrendo. E aí, eu, assim, até então não tinha vi depois peixes até maiores do que esse passando, mas a forma como esse peixe estava, parecia que aqui é o rio e aqui são as margens do rio. Ele está ali entre os 2 pontos e o olho dele, sabe, aberto, sei lá, olhando. Então, assim, foi uma foto que mexeu muito comigo nesse primeiro momento. E também, como eu e o Gabriel estávamos fazendo o trabalho de uma forma independente, isso permitia com que a gente brincasse com a estética. Já que a gente estava lidando com o tenebroso, com o horrível, a gente tentou trabalhar isso de uma forma até tentando colocar um pouco mais de estética, um pouco mais de beleza no que é feio. Então daí que eu gosto muito dessa foto, por causa da textura, da forma como chega na lama, essas escamas do peixe, mas principalmente o olhar desse peixe. Foi quando a lama chegou no mar. E todo mundo ficou naquele alvoroço, pegamos o barco, mas no chão a gente não tinha noção do que era a diferença da lama e da água do mar. Então, num sobrevoo, no fim da tarde, a gente teve essa noção. E aí eu tive a sorte de ter um barco lá que pudesse dar essa noção até do tamanho e
para as pessoas entenderem do que se tratava. Você se colocar no lugar ali de quem estava ali e falar assim, meu Deus, é essa diferença toda do verde com o laranja, porque o mar ali já é um mar agitado, então a água não fica tão verde e transparente, mas chegou a lama densa, você viu que coloriu, infelizmente, tingiu o mar de Regência, né? Agora o trabalho dos fotógrafos ganha o mundo. As fotos serão expostas na Bulgária. A gente já tem um contato com a Bulgária. Nós já fizemos 3 exposições na Bulgária, eu e o Tadeu fizemos uma, o Tadeu fez 2 no ano passado. Então as pessoas já conheciam um pouco o nosso trabalho de fotografia, não relacionado ao meio ambiente, sim relacionado ao cotidiano, ao dia a dia, outros trabalhos que a gente produz. E eles acompanham o nosso trabalho pelas redes sociais. Então, pelas redes sociais, eles viram esse trabalho, a gente ia, postava as fotos, compartilhava aquilo que estava sendo publicado. E a Radomira Ivanova, que é a presidente lá da ONG Cia Blue, fez o convite. Vocês querem vir para cá ou querem trazer esse trabalho para cá? Por quê? Porque em agosto o mundo vai estar com os olhos voltados para o Brasil por causa das Olimpíadas. E na Bulgária tem o esporte é muito forte, alguns esportes eles são, né, bem fortes e chama a atenção do povo de lá. Então a ideia dela foi levar algo do Brasil para lá. E isso casou também que eles têm alguns casos semelhantes lá de um lago que uma indústria poluiu e o lago nunca mais foi o mesmo e tal. Ao longo da expedição foram mais de 20 mil fotografias e apenas 30 foram selecionadas para esta exposição na Bulgária. Tem muita foto boa que não está entrando na exposição, nós tentamos contar uma história. Confesso que a maior parte do trabalho da seleção eu participei, mas o Gabriel participou e ficou bem quebrando a cabeça mais, porque eu gosto muito de produzir a foto, edito bem rápido, e o Gabriel, devido à experiência com o jornal, já ficava mais quebrando a cabeça e me mostrando. Aí fomos separando por bloco, fizemos um bloco, foi diminuindo, até que chegou a 80, de 80 passou para 30. É um reconhecimento. O nosso objetivo inicial era, vamos registrar e fazer isso chegar ao máximo de pessoas possíveis. E a gente tem conseguido, graças a Deus. A gente teve publicações, fotos, cenas inéditas, umas capivaras que a gente conseguiu registrar, que foi parar no site da National Geographic, e fotos que foram capa de jornal pelo Brasil todo. Aqui mesmo no Espírito Santo a gente fez 2, 3 capas de jornal, e isso, a capa do jornal atrai mais pessoas, né? E isso gera a conscientização das pessoas do que realmente está acontecendo, porque às vezes a água do cara está lá, está chegando a água na torneira dele, ele olha o rio, que droga esse negócio que aconteceu, mas aí não sente na pele talvez aquilo que deveria sentir ou se revoltar da maneira talvez que tivesse que fazer para cobrar, né, a solução. Talvez o grande aprendizado disso tudo é a questão da reflexão, daí entra as nossas fotos, em pensar o que nós estamos fazendo, o que vai ser o amanhã. Precisamos parar, refletir e pensar. Por isso que as nossas fotos, elas sempre estão buscando uma coisa com que mexa com o pensar. Para as pessoas pensarem, vamos dar um jeito de mudar nossa visão da natureza. Não só a questão de economizar água, não, de um todo. Nós precisamos da indústria, mas tudo tem que viver em equilíbrio. Então essa é a grande lição, aprender a ter equilíbrio entre a indústria, o homem, que nós precisamos. A minha câmera fotográfica tem metal, eu preciso do minério. Mas a gente precisa ter todas essas coisas em equilíbrio. No próximo bloco, tem lançamento de editais da Secult. Sai daí não que o Espaço 2 já está voltando.